queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. No item 10, Fora da Caridade, não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade, não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer-lhe o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta, frequentemente, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhorar, compreender os ensinamentos do Cristo, elas vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. E para nos auxiliar nos estudos de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Eurípides Farley e Luciano Coimbra. Um ótimo estudo a todos. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez nessa noite de estudos. E eu aproveito para saudar e agradecer a todos os presentes, também aos nossos queridos internautas que sempre estão aí conosco. Queria agradecer também à casa pela oportunidade e ao nosso querido amigo Eurípides, por dividir a mesa conosco. Muito obrigado, Eurípides. E eu passo a palavra para que ele comece e depois a gente dá continuidade. Obrigado, Eurípides. Obrigado, Luciano. Boa noite a todos também. Boa noite aos que nos assistem através das redes sociais. Como lido no capítulo, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, este item, o item 10, falando sobre fora da caridade não há salvação. E nós vamos compreender um pouco mais por que a doutrina coloca que é fora da caridade que não há salvação, Como entender melhor essa questão da caridade
e o porquê que é fora dela que não há salvação. Porque Kardec, quando nos trouxe esse ensino através desse Pentateuco espírita, ele poderia ter feito como outras agremiações religiosas colocam que é fora daquela igreja é que não há salvação. E não foi isso que Jesus nos trouxe. Por isso a doutrina, como sendo o Consolador prometido, assim nós colocamos por Jesus, vem trazer, renovando assim o que Jesus nos trouxe, o que Jesus exemplificou, trazendo de forma bem coerente e bem elucidativa, para que nós possamos refletir e compreender os ensinos à luz do entendimento que Jesus nos traz. Então, neste item 10, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Paulo, apóstolo, traz esta mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, em que ela leu no final aqui, Paulo, Paris, 1860. Então, em 1860, Paulo trouxe essa mensagem e Kardec, assim, colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns tópicos dessa mensagem para a gente refletir e entender essa proposta que a doutrina nos coloca, que Jesus nos traz, sobre o porquê do fora da caridade não há salvação. Então, para a gente entender, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. O próprio Jesus disse que para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, primeiramente amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Talvez a gente possa perceber e refletir como eu amo a Deus se não amo a mim mesmo, se não amo a meu próximo. Então Jesus, em vários ensinamentos, e talvez um dos mais importantes para a gente refletir o que vem a ser de fato a caridade, quando ele coloca assim: se der de beber a quem tem sede, se der de comer a quem tem fome, se vestir aquele que encontra-se necessitado de ser vestido, quando ele coloca se vestir um nu, se visitar um doente no hospital ou alguém encarcerado na prisão, é a mim a quem fizesse. Então, nesse sentido, a caridade, conforme entendia Jesus, nós temos aqui o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, e temos a pergunta 886, que Kardec, assim, como é entendida a caridade segundo Jesus? Como era entendido a caridade segundo Jesus? E a resposta para o nosso entendimento vai falar de uma benevolência para com todos. E aí a gente começa a refletir: eu faço caridade ou eu sou caridoso? Porque ser benevolente para com todos é ser misericordioso, né? Ter tolerância para com as ações e imperfeições alheias. Então ele vai dizer que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E o que vem a ser isso? Será que nós estamos realmente agindo de forma caridosa e agindo com perdão às imperfeições alheias, às ofensas dos outros, a todas essas questões? Então, para a gente aprofundar um pouco, né, no topo moral do ensinamento espírita, a caridade, isso está muito bem, conforme nós colocamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 15, e particularmente no item O Mandamento Maior, em que Jesus vai falar sobre isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Kardec reúne esse ensinamento de Jesus e toda a moral espírita na síntese no mandamento maior, né, o maior mandamento de todos. Não mais fora da igreja, como muitos colocam, ou fora da verdade, como muitas colocam, não há salvação. Que privilegiariam alguma fé religiosa, em especial como a detentora, né, da verdade última. Muitas igrejas colocam assim: fora daquela igreja não há salvação, ou aquela igreja é a única igreja verdadeira na face da terra. Então tem essa questão de, às vezes, colocar nessa ênfase assim. Então, gerando divisões, disputas pelo poder religioso, tão comuns em todos os tempos e ainda nos nossos dias atuais, né?
muitas igrejas entrando em contradição nesse sentido, dizendo que ela está com a verdade ou que ela, de fato, é a igreja que irá levar a pessoa à salvação, né? E até situações que obrigam, de certa forma, porque isso entra na mente da pessoa de tal forma que ela faz com que a pessoa doe tudo o que ela tem para a igreja, como se ela não fizer isso, ela não encontrará a salvação, né? Então, o apóstolo Paulo, em seu cântico aos Coríntios, né, imortalizaria a caridade como a mais estimada das virtudes, percebendo ele também, e desde a sua época, o valor máximo das qualidades do coração expressos na ação, vejam bem, na ação de bondade para com o próximo, ação de bondade para com o próximo. E aí ele traz nesse cântico aos Coríntios: ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse toda uma perfeita ciência de todas as coisas, se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Por quê? Porque, conforme a doutrina vai nos colocar, e Jesus assim nos traz, não adianta só ter fé. Tem que haver a questão de você trabalhar o desenvolvimento dessa fé, fazendo de fato, levando ao outro também essa proposta, né? O Espiritismo, retomando, conforme nós colocamos o ensinamento do Cristo, recoloca a caridade como a sentença que apresenta o maior valor democrático na acepção das virtudes. Vejam bem, valor democrático na acepção das virtudes, uma vez que ela está ao alcance de todos nós. Então, todos nós podemos, de fato, fazer caridade, vamos colocar assim, ou desenvolver em nós a caridade, sermos, de fato, caridosos, que nós vamos ver mais à frente, que é o essencial. Dirá também que somente através desta é que alcançaremos a salvação. Porém, o que é salvação? Como assim Jesus colocou essa questão da salvação? Né? O que vem a ser, de fato, a salvação? Né? Emmanuel, no livro Consolador, que é um livro também de perguntas e respostas, que o Chico fazia perguntas e Emmanuel respondia, vai dizer assim: iluminação de si mesma. Então, a salvação é a iluminação de si mesma. De quê? Da alma, nós, enquanto seres imortais, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Então, a salvação, conforme Emmanuel coloca no livro Consolador, vem a ser essa iluminação nossa a caminho dessas aquisições e realizações no infinito. A ideia de salvação nasce do conceito religioso de que as almas podem se salvar ou não depois da morte física. Tem situações e religiões que colocam que crianças que não são batizadas não são salvas. Mais habitualmente estamos acostumados à ideia de céu e inferno, né? O céu seria o lugar teológico para onde vão as almas que se salvam. Vejam bem, aqueles que foram bons na terra em sua existência. E a gente já começa a pensar, se é assim, quantas pessoas que já estão direcionando a sua moral, ou seja, a sua caminhada rumo ao céu, e quantas estão caminhando em direção a esse inferno que algumas agremiações religiosas colocam, né? O inferno é o oposto, é o local para onde vão os que não se salvaram, porque não fizeram por merecer esse prêmio definitivo, devido às suas atitudes infelizes durante a existência. Pois bem, a doutrina espírita vem e preceitua que não existem esses lugares teológicos definitivos.
São alegorias para estados emocionais e de evolução espiritual transitórios conforme o progresso do espírito imortal. Então não existe local circunscrito, céu e inferno. Nós não estamos falando aqui do espaço infinito. Local circunscrito, conforme se coloca a pessoa que foi boazinha, ela já está com o pezinho lá no céu. A pessoa que não desenvolveu a bondade, ela está no inferno. Então, na continuidade evolutiva, pela imortalidade da alma, todos nós alcançaremos a plenitude. Uns mais depressa, conforme na pergunta 115 do Livro dos Espíritos vai colocar, outros não, conforme a submissão à vontade, à lei de Deus. Então, em muitas situações, nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha, o livre agir, o livre pensar, o livre fazer, e por nossas próprias escolhas, nós vamos direcionando a nossa caminhada evolutiva. Só que nós temos uma lei que está gravada, escrita na nossa consciência, que é, conforme Jesus coloca, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí nós temos uma determinação por Deus para seguir. Só que essa determinação vai requerer de nós todo um processo de vontade, de empenho, de dedicação para ir trabalhando em nós as más tendências que ainda ao longo da nossa existência vamos angariando para nós. E aí nós vamos entendendo todas essas posturas. Então, assim entendemos que a salvação a que o Espiritismo se refere não é um episódio único e definitivo que nos espera após a morte, e sim há uma condição moral que se estabelece desde a existência e que prosseguirá para além dessa. Ninguém vira santo porque desencarnou. Cada um de nós chegaremos de lá na mesma condição que aqui estamos agora. Nós aqui estamos e não somos melhores do que ninguém de vocês aqui presente. Estamos, conforme a doutrina nos coloca, o ensino primeiro é para nós. Qual é o ouvido que está mais próximo da boca? É o nosso. Então, cada um vai entender a passagem que Jesus coloca, que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, nós precisamos já, conforme Santo Agostinho, na pergunta 919, aqui do Livro dos Espíritos, questiona Kardec qual o meio mais fácil, mais prático, mais eficaz temos nós de melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Então, para nós caminharmos rumo a esse propósito evolutivo que nós estamos destinados, trabalhando em nós, colocando em prática as virtudes que trazemos latentes, gravadas na nossa consciência, precisamos ir vencendo essas dificuldades em nós e vencendo, domando em nós essas más inclinações que Kardec, no Evangelho próprio, aqui segundo o Espiritismo, capítulo 17, vem nos falar do verdadeiro homem de bem ou verdadeiro cristão, que é aquele que se esforça para domar as suas más tendências, os seus pequenos deslizes, desequilíbrios. E aí a gente começa a refletir que tipo de deslize. Qual é a virtude preciso eu desenvolver? Se eu trago ainda uma predisposição, um orgulho, uma vaidade, um egoísmo muito grande, preciso refletir nessas ações. Então, salvação não se refere, pois, a um lugar, e sim a um estado de alma, em que situações emocionais de tormento ou aflição acompanham o ser, ou seja, nos acompanharão, enquanto este não alça voos mais altos na escala das virtudes. Ou seja, não desenvolveu ainda as virtudes, ainda traz certas predisposições, exemplo, ao vício do álcool, do fumo, do sexo desregrado e outras tantas questões que precisam ser trabalhadas, para que a gente possa perceber em nós essas ações e vencer essas más tendências, essas disposições ainda que trazemos. Então, em um exemplo, alguém que vive amargurado em seu próprio mundo, não percebendo nada e ninguém além de si próprio, cria para si um ambiente de sofrimento mental, um inferno interior.
Por outro lado, se essa mesma pessoa descobre potenciais adormecidos, ou seja, sabe que tem as virtudes e precisam cultivá-las, conforme Jesus nos orienta na parábola, que ele vai dizer que a fé que move montanhas, que ela, sendo a sua fé, a nossa fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, quem aqui já viu uma sementezinha de mostarda, seja a semente qual for, né, para a gente refletir naquele tamanhozinho, se a nossa fé é daquele tamanho, e ele vai dizer, teremos capacidade para mover montanhas, e ele não está falando aqui dos montes, o monte de Cajuru, as montanhas ao nosso redor, ele está falando das preocupações, das questões que nós trazemos, das dificuldades ainda internas em nós. O momento como estamos hoje, além da pandemia que tomou conta há mais de 2 anos do mundo nesse problema todo, agora vem mais uma situação que vem nos trazer desconforto, desequilíbrio, e pessoas outras já entram nessa faixa vibratória, nesse pessimismo todo, nessa situação, e vai trazendo aquele mal-estar para junto de si. E aí Emmanuel, no livro que chama Roteiro, capítulo 26, onde ele vai falar sobre afinidade, ele diz assim para a gente refletir e entender que num momento como esse, o que nos cabe unicamente é orar, elevar os sentimentos, buscar, de fato, construir um pensamento positivo para que a gente não atraia para junto de nós esse pessimismo e todo esse desequilíbrio que está envolto. Obviamente, é uma situação difícil? Mas Jesus já nos disse para tentar refletir sobre isso e não nos atemorizar. Tranquilizar o nosso coração. Então, Emmanuel vai dizer aqui que o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. E o próprio Jesus diz assim, com quem tu andas, direi quem tu és. E aí a gente entra nessas vibrações negativas, nesses pensamentos desequilibrados e atrai para junto de nós tudo isso. E vamos aí entrando nessa onda mental desequilibrante. Por exemplo, passamos agora por um processo, por um período de carnaval. E a espiritualidade vem nos advertir que esse momento é o momento mais tenso, mais pesado no clima, na atmosfera terrestre. Porque quantas mentes desencarnadas aproveitam esse estado, esse momento de que as pessoas vão entrando nesse desequilíbrio, nessas proporções todas, e não percebem o caminho que se dão, que se levam. Ainda bem que não houve a festança como é no normal, né? Mas ainda assim teve situações. Então Emmanuel ainda diz assim, que toda criatura absorve sem perceber, veja bem, sem perceber. E aí a doutrina espírita, conforme o Kardec traz, pergunta 459, vai perguntar se os espíritos podem nos influenciar. E a resposta é, de tal maneira, eles vos dirigem. Só que Jesus disse, com quem tu andas, direi quem tu és. A questão desse direcionamento é nós que abrimos as portas, é nós que damos brechas a isso. E cabe a nós, no processo que Jesus nos convida, de vigiar o pensamento, o sentimento, equilibrar os nossos impulsos para que a gente não entre nessa vibração. Então, Emmanuel diz que toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe nos pensamentos que atrai as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. Então, cabe a nós buscar, refletindo nesse processo de vigilância, conforme Jesus traz, para assim buscarmos pensamentos equilibrados. Estávamos falando referente à guerra, no cenário que se encontra o mundo. Se a gente entrar nesse processo vibratório, nós vamos nos sentir lá no meio deles lá. Qualquer barulho que surgir, nós vamos achar que já está caindo uma bomba ao nosso lado. Para a gente perceber o nível de situações. E é normal, analisando no sentido isso, que as pessoas se deixam levar assim sem perceber, conforme Emmanuel está colocando. Vamos dizer que não passaram por essa questão ou não estão pensando nesse sentido. Falando isso porque nós fazemos acolhimentos fraternos aqui na casa e muitas pessoas já estão chegando aqui já falando nesse desespero, que já estão sentindo.
Então a gente precisa refletir e muito nessas questões, tomar conhecimento mais profundo acerca de nós mesmos, compreender de fato o que Jesus está colocando em relação a essa questão da salvação, né? Então, sair do inferno, do próprio isolamento, para o céu da cooperação. Salva-se a si mesmo. A salvação é, assim, uma ação pessoal e não um julgamento exterior. É o próprio indivíduo que se salva a si próprio. De que forma? Nas ações no bem, trabalhando efetivamente no bem de todos. Emmanuel vai dizer que a maior caridade fazemos primeiro conosco mesmo. Em que sentido? Não é um processo de orgulho, de egoísmo, não, mas é aquele que se auto-ama, se autovaloriza, vai querer também que o outro e ame o outro a si mesmo, nesse sentido também. Então não se dá na esfera de um tribunal, mas no único espaço onde está percebida a lei de Deus, na nossa consciência. Então a salvação é um estado de consciência. Estar no céu é um estado mental de consciência tranquila. Então, se nós já estamos com consciência tranquila, é o que Santo Agostinho vem nos colocar na pergunta 919, quando falamos qual o meio prático mais eficaz temos nós de nos melhorar nesta vida. Ele vai dizer que é o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. E ainda Kardec insiste na pergunta 919 mas assim, tá, beleza, conhecer a si mesmo. Mas como fazer isso? Como podemos nos conhecer? E aí ele diz, fazei o que eu fazia quando aí vivi na terra. Ao fim de cada dia, eu passava em revista a minha vida diária. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se para agradar a Deus e resguardar a nossa posição futura, basta não fazer o mal. Ou seja, para estar no céu, conforme outras religiões colocam, basta não fazer o mal? E aí eu estarei com o pezinho lá no céu e já garantido com a consciência tranquila? Não. A resposta é não, é fazer o bem no limite de vossas forças, porque sereis responsáveis por todo o mal de não ter feito o bem. Vamos lá na parábola do samaritano. Um homem foi despojado, tomou a surra, vamos dizer assim, apanhou de bandidos e ele descia de Jerusalém para Jericó, ao ato de estar descendo. Jerusalém é uma cidade que se encontra acima, Jericó um ponto mais abaixo. O que isso vai simbolizar para nós? Em muitas das situações, nós descemos o nosso nível evolutivo, o nosso pensamento, o nosso sentimento, nos misturando a certas situações. Então, Jesus vem nos colocar isso. Por que que o levita passou, o fariseu passou e não deu a mínima para o outro ali? Vocês acham que eles não iam ter depois consequências porque não fizeram nada? Então imagine aquele caído ali num sol tremendo, igual estava hoje, caído ali, machucado, e aí eu passo e não dou a assistência devida, outro vem e passa e não dá assistência devida, e horas aquela pessoa ali. E quem sabe se não tivesse o samaritano para passar também e fazer o processo. Então se você não faz o bem, você está fazendo o mal. É isso que Jesus vem colocar, né? Então nós salvando-nos, pois através de quê? Da caridade. Mas o que entendemos por caridade, né? Vamos refletir um pouco sobre o que realmente vem a ser caridade. Nós falamos aqui da parábola. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, conforme nós falamos no início? Pergunta 886. Benevolência para com todos. O que é ser benevolente? É ser misericordioso, é ter compaixão, é ter compreensão, é ter entendimento, é refletir que o outro está naquela condição caído, numa situação como essa, a pessoa caída, o levita passa, seria como nós, fala, nossa, aí deve ter roubado, deve ter apanhado, e mereceu apanhar, ou deve estar mexendo com droga, só pode para estar aí nessa condição, ou bebeu demais e está aí nessa condição. Nós iríamos apontar várias situações. O samaritano vem, não pergunta quem é, não quer impede procedência nenhuma, pega, estanca-lhe as feridas e encaminha. Conforme assim Jesus coloca essa benevolência para com todas as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então a resposta que nos é colocada pelo Espírito de Verdade com Kardec deixa-nos uma importante indagação. Caridade é algo que podemos fazer? Todos nós, nos colocando
na condição daquele que está caído, poderíamos passar e fazer algo por ele? Então, caridade é algo que poderemos fazer? É possível praticar benevolência ou indulgência? Fazemos caridade ou somos caridosos? Na verdade, o indivíduo é benevolente e indulgente para com seu próximo, ele está desenvolvendo o que é? A virtude da misericórdia, conforme nós falamos. Também aqui ele não pratica perdão, e sim misericórdia. Então não é perdão das ofensas, é misericórdia para com o outro. Se quer ser perdoado, perdoe. Francisco de Assis, na oração, vai dizer assim, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Em muitas das situações, nós queremos, exigimos até que o outro nos perdoe, que o outro nos trate como nós queremos. Mas nós não tratamos, nós não fazemos o mesmo. Aprendemos que precisamos fazer caridade. Muitas pessoas colocam assim, eu tenho que ir lá no centro, eu tenho que ir na missa, porque se eu não fizer caridade, eu vou ser castigado, até coloca assim. Talvez seja melhor raciocínio aprendermos a ser caridosos. Essa é a questão que Jesus nos convida. Vou passar um pouco para o Luciano, senão só eu falo aqui hoje, não, Luciano? Obrigado, Eurípides. Um tema como o tema de hoje é gostoso da gente falar, porque ele mexe com o pensamento da gente. Principalmente quando a gente fala em algumas palavras que são chaves, né? Igual é o caso de salvação. Porque se a gente pegar só o título, fora da caridade não há salvação, de imediato a gente imagina o seguinte, então se eu não fizer a caridade eu estou lascado. Por quê? Porque eu não vou ser salvo, isso vai implicar numa série de consequências. Como Eurípides bem disse, nós não temos fisicamente um espaço delimitado chamado céu e um espaço delimitado chamado inferno, né? Então, salvação não significa desviar dessa rota e ir para aquela. A salvação significa você continuar a sua caminhada. Essa caminhada em plena evolução e principalmente em paz mental. Para a gente dar um exemplo disso, olha só. O próprio texto fala que para a gente, se a gente não quiser fazer o mal, não é simplesmente ficar estagnado, não. Na verdade, a gente não comete o mal. Só que o bem que a gente deixa de fazer se torna o mal. E quando a gente fala em caridade, uma outra coisa que vem na cabeça da gente é o seguinte, eu tenho que distribuir alguma coisa, né? Eu tenho que fazer uma doação de cesta, de roupa, de remédio, de dinheiro. E não é isso. A caridade é você entender que existem pessoas próximas, que essas pessoas elas têm dificuldades como nós temos, e que se eu puder contribuir de alguma forma, por menor que seja, eu estou praticando a caridade. E não é necessário fazer isso com uma pessoa lá longe, a gente pode começar fazendo com as pessoas próximas. Olha só. Já foi provado cientificamente que as pessoas, quando vão envelhecendo, elas se tornam mais irritáveis. Quem tem mãe, pai, avós, já com uma certa idade, sabe muito bem o que eu estou falando. Que a gente lembra deles há um tempo atrás, que tudo era alegria, né? E agora qualquer coisa irrita. Mas o tempo faz isso. A idade faz isso de forma natural. Então, você cultivar a paciência de entender que aquilo não é a pessoa, é a ação do tempo modificando a pessoa, você contribui para a harmonia ali naquele meio. E a gente pode ir um pouco mais além. A gente sabe que as restrições físicas dificultam a pessoa, por exemplo, de aparar as unhas, de fazer a barba, de tomar um banho,
bem tomado. E quando você oferece uma ajuda, olha, deixa eu te ajudar, posso fazer sua barba, posso fazer suas unhas. Por mais irritado que a pessoa seja, por mais que ela xingue, por mais que ela fale que não precisa de ajuda, porque são resistentes, né? Não, eu não morri ainda não. Não, e várias outras coisas. Mas aí a gente fala, não, vamos fazer o seguinte, eu faço uma só. Aí se você vai, por exemplo, parar as unhas, aí você começa a conversar com a pessoa, você já cortou as unhas dos 10 dedos e ela nem viu. Porque às vezes a pessoa precisa muito mais de atenção do que da própria ação, né? Saber entender que o que vem dali de amargo não é a pessoa que é amarga, é a ação do tempo que vai deixando ela assim. Talvez por dentro ela esteja sentindo muito mais o peso do cansaço da idade do que propriamente está desconfortável com a vida, né? Talvez ela tenha até vontade de fazer várias coisas, mas o cansaço não deixa. Aí, quando ela encontra uma pessoa que faz isso, ela se inspira, ela se motiva, ela se enche de energia e faz. E quando a gente consegue fazer isso, aí vem a parte mais interessante. A gente ganha um sorriso tão gostoso que a gente sente uma paz interior. Aí é a salvação. Porque essa sensação de paz interior, aquela sensação gostosa de fiz uma coisa bacana, né? Fiz uma coisa legal por alguém, é que vai te deixar preparado para enxergar as outras coisas a serem feitas, né? Porque fazer a barba de alguém que está dentro de casa, aparar as unhas de alguém que está dentro de casa, é fácil. Agora vamos estender isso para fora. Aí começa, né? Então, na verdade, é uma jornada. O Eurípides muito bem lembrou de uma passagem onde Cristo fala que se a gente der comida aos famintos, der água a quem tem sede, vestir o nu, e complementou, visitar um enfermo, visitar um presidiário. Nesses dois últimos exemplos, a gente, em bem material, a gente não doou. Mas em atenção, em afeto, a gente fez tudo. Porque aquela pessoa precisa muito mais disso do que qualquer outra coisa material. E outra coisa, quando a gente se propõe a fazê-lo, não é só a pessoa que recebe que ganha. A gente ganha muito mais. Por quê? Pela paz interior que a gente vai receber e porque a gente vai praticar o desapego. Não só o desapego dos bens materiais, mas o desapego do tempo, que cada vez fica menor. Engraçado que o dia continua com 24 horas, né? Mas a gente está com o tempo cada vez menor. A gente nunca tem tempo para nada. Eu lembro de ouvir as histórias que o meu avô falava, que antes para ir de uma cidade a outra era a cavalo. Se não eram horas, eram dias. Hoje a gente vai em minutos. A gente precisa ir, por exemplo, aí eu tô precisando urgente de um medicamento que só tem em Belo Horizonte. Na parte da manhã a gente vai e volta. Há um tempo atrás era de um dia para o outro. E o curioso é que a gente está sem tempo agora. Antes, achava tempo para tudo. Engraçado como que as coisas estão invertidas. Aí nessa hora é que é interessante, é um desafio, né? Que horas que eu vou encontrar um tempo para visitar aquele amigo que há muito tempo eu não vejo, mas que eu sei que está de cama? Que horas que eu vou fazer alguma coisa por um ente querido que eu não vejo há muito tempo, porque agora eu trabalho até às 18 e depois eu tenho que chegar em casa e fazer isso e fazer aquilo?
Quando a gente começa pelos próximos, duas coisas acontecem. O ambiente próximo da gente fica melhor e a gente vai vendo o quão bom é fazer para os outros. Porque quando a gente faz para os próximos é fácil. Aí você vai fazer para um outro. Um exemplo. Se você ajuda o seu pai a fazer a barba, como eu estava falando, e você tem um vizinho que também tem a barba grande, faça a do seu pai e faça a do vizinho. Você vai ver que é muito bacana você ver o rosto do seu pai te olhar e te agradecer, mas o do vizinho é inigualável. Porque você não tem obrigação nenhuma de fazer aquilo. E o que te fez fazer é a essência que vai te mover para essa salvação que a gente está falando. A caridade, a essência da caridade, eu tive até a curiosidade de olhar o que significa caridade no dicionário. E existem algumas versões que são um pouco diferentes, mas no que eu olhei eu achei interessante, porque dizia assim, olha, é a virtude que conduz ao amor de Deus e ao nosso semelhante. E é exatamente isso que a gente precisa entender, que a gente precisa de um empurrãozinho, né? Para agir. A ação, ela não acontece do nada. E a virtude, chamada caridade, é exatamente esse combustível que vai fazer a gente mover, a gente buscar essas coisas. E o mais gostoso de tudo é que quando a gente faz sem intenção nenhuma de recompensa, é que a gente ganha recompensa. Quando a gente faz pensando que a gente vai ficar bonito na fita, né? Deixa eu fazer uma média com a turma aqui. Não tem o mesmo sabor, né? Não é gostoso. Mas quando a gente faz que não tem ninguém vendo, e que talvez isso até deixe a própria pessoa mais à vontade para se expressar, é muito bom, é muito gostoso. Quem já teve a oportunidade de fazer alguma coisa para alguém e essa pessoa chorou, sabe o que eu estou falando. Porque eu acho que é o nível máximo da felicidade, quando a pessoa transborda, né? Ela fica tão sem palavras que ela simplesmente chora. O chorar é você conseguir extrair da pessoa tudo que ela tem de preso, né? E que ela não consegue colocar em palavras. Aí ela chora. Sabe aquelas pessoas que, tipo avôzão carrancudo, né? Que nessa época tinha que ser. Geralmente eles tinham 8, 10, 12 filhos. E se não fosse assim, perdia o controle. Aquele que você fala assim, meu Deus do céu, será que tem um coração ali dentro? É tudo casca. É tudo fachada. Se você pega hoje uma pessoa que tem mais de 80, por exemplo, não precisa de muito, não. Chega nessa pessoa e faz um carinho na cabeça. Passa a mão na cabeça dele assim. Não precisa falar nada. Garanto para vocês que essa pessoa vai se emocionar. Porque é difícil ter isso hoje. É difícil. Bendito seja aquele que tem esse hábito, né? E que continue. Porque quando a gente consegue tocar a pessoa no sentido de emocionar essa pessoa, a gente está contribuindo muito para o avanço, inclusive, daquela pessoa. Porque olha só, o que seria a nossa passagem aqui, se não para experimentar as coisas e conseguir ter como lição as experiências que a gente tem, boas e ruins, porque a gente não é obrigado a acertar sempre. Quando a gente erra, a gente aprende muito mais do que quando a gente acerta. Porque quando a gente acerta, legal, tal, mas quando a gente erra, aí acontece o inverso. Lembra lá daquela tranquilidade, né, daquela paz interior que eu falei?
Sabe quando você põe a cabeça no travesseiro que aquele assunto fica te remoendo, remoendo, remoendo? Faltou alguma coisa. Aí você aprendeu. Aí você não faz de novo. Essas experiências é que vão fazendo com que a gente fique mais com jogo de cintura, né? Vamos falar assim, mais lapidado. Vamos falar agora a nível de encarnações. A doutrina espírita, ela tem um tchan que faz com que a gente entenda que as pessoas, elas são suscetíveis de erro a longo prazo. Então, se a gente tem hoje uma pessoa que está passando por uma situação completamente complicada, não significa que é justificável. Ela precisa passar por aquilo. Ela passando por aquilo, ela vai aprender a ter ou a fazer alguma coisa que ela não fez em oportunidades que ela tinha para fazer. Por exemplo, vamos imaginar que você hoje tem uma condição financeira muito boa. Só que você guarda tudo. Você não ajuda ninguém financeiramente, nem com tempo, nem nada. Na próxima encarnação, você pode ter uma vida financeira boa de novo e você não ajuda ninguém. Numa futura, você vai vir com uma condição um pouco mais escassa, sentindo falta de algumas coisas, para que você aprenda o quão bom é ajudar, sentindo a falta da ajuda. Aí você aprende e volta de novo, tendo condições de ajudar. Até que você ajude, não é porque você tem sobrando, é porque você sabe a importância de ajudar. Então, essa aí é a mágica da coisa, né? Você vai aprendendo porque você vai experimentando. Não significa que não é para a gente parar de olhar para as pessoas que precisam de ajuda, imaginando assim, não, ele está ali para aprender. Mas a gente também. Então, se ele precisa de ajuda, eu preciso exercitar a minha caridade. Lembrando que não é só bens materiais, não é só dinheiro. É atenção, é carinho, é tempo. Existe uma coisa mais confortante que um abraço? Né? Às vezes a pessoa está sufocada, né? Não sabe o que faz. Quando a gente chega e pergunta assim, está tudo bem? A pessoa não consegue responder. Mas se a gente chega e abraça, não precisa falar. É uma forma sublime de caridade. Porque você mostra para a pessoa o seguinte, olha, eu estou aqui. Se precisar de alguma coisa, conta comigo. Isso fortalece. Isso deixa a pessoa preparada para seguir a vida. Situações assim são comuns, por exemplo, quando a gente perde um ente querido. O chão some, né? A gente fica sem saber o que fazer. Por mais que para nós espíritas seja fácil chegar e falar um monte de coisa bonita, nessa hora, né, na hora ali que está latente, não adianta falar. A pessoa tem que sentir. Chega, abraça. 30 segundos. É como se fosse o dia todo abraçando. A pessoa encontra energia, porque na verdade existe uma transmissão de energia que você passa para a pessoa e não te faz falta, assim como qualquer outra coisa, né? É a pessoa assim. E é comum a gente ver, né, a pessoa fazendo até assim, ó, absorveu tudo e já está plena de novo. Então, o estudo de hoje
é um estudo muito rico, pequeno, mas muito rico, para a gente entender que quando eu faço caridade, eu faço pelos outros, mas eu faço muito mais para mim. Porque fazendo a caridade, eu vou ter a minha paz interior, eu vou ter a minha evolução e eu vou continuar o meu processo evolutivo. E o que acontece se eu não fizer nada? Não quero fazer o mal e não quero... Eu simplesmente quero passar a minha vida aqui. Não vai acontecer nada. Só que você também não vai avançar nada. Vai chegar na outra encarnação, você vai voltar para fazer o que você poderia ter feito nessa. E se não fizer de novo, vai de novo e assim sucessivamente. Até que chega uma hora que você, pela própria ação do tempo, você vai fazer. Porque a gente vai cansar de ficar naquilo toda a vida. Nós somos pessoas em franca evolução, somos espíritos evolutivos. A gente precisa evoluir. E a gente só vai evoluir se a gente agir. E a ação é a caridade. Pessoal, nosso tempo finalizou. Quero passar para o Eurípides para ele fazer as considerações finais. Queria aproveitar e agradecer a presença de todos, agradecer aos nossos queridos internautas, agradeço também à casa pela oportunidade e ao querido Eurípides por dividir a mesa com a gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Interessante, só para a gente complementar e terminar a nossa fala, porque dentro de tudo que o Luciano coloca, a principal questão que Jesus vai nos colocar é o seguinte: fazei por contenda e não por obrigação. Em muitas das situações, a gente acha que a gente está sendo caridoso ou fazendo caridade com os nossos próprios familiares, igual o Luciano coloca. Às vezes você está ali ajudando um ente querido numa condição que ele se encontra necessitado de auxílio. E em muitas das situações, aquele familiar vai lá para ajudar, mas já vai com aquela carga negativa, aquela carga pesada, aquela situação, porque o pai ou a mãe é difícil, vamos usar esse termo, né? Que aquela pessoa é difícil, mas ela vai já com aquela carga, trazendo já aqueles rancores, aquelas situações todas, e não trabalha o sentimento que Jesus coloca em relação à caridade. Então, pessoas que fazem o bem, nós vamos entender assim, pelo verdadeiro sentimento de amor ao próximo, assim se movem por um sentido de recompensa interior. É o que o Luciano estava colocando. Então, como uma necessidade existencial que não precisa ser divulgada, ser aplaudida, ser reconhecida, ser vista por ninguém, né? Não há necessidade disso, né? As satisfações vêm de dentro e é mais do que suficiente para quem as pratica. Então, se você está fazendo por amor, por prazer, por vontade, e aí nós vamos aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 909, quando Kardec questiona, né, sobre a questão da vontade, né, se a gente tem condições, poderia o homem sempre vencer seus esforços e suas más inclinações? E aí a resposta da espiritualidade é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. A quão de vós, poucos dentre vós fazem esses esforços. Então, tudo na vida requer de nós uma ação, uma mudança de atitude, de comportamento, de sentimento, de pensamento, né, para que a gente possa realmente fazer isso. Por exemplo, a pessoa vai dizer assim: eu quero, mas não dou conta, não sou capaz, mas é tão difícil, dá tanto trabalho. E a gente tem sempre um mas. A gente vai sempre colocando a dificuldade acima de tudo e a gente não trabalha esse sentimento numa situação como essa. Eu sei que eu preciso ir lá cuidar dos meus pais, eu sei que eu preciso ir lá, mas ele é tão difícil, mas ela é tão complicada, mas isso, aquilo, aquilo outro. E aí a gente vai sempre ficando no mas e não age. Primeiro entender, conforme na parábola do bom samaritano, que o que ajudou o samaritano, que ajudou o homem que estava caído, aquilo ali representa, conforme Jesus, o grau evolutivo dele. Aquilo foi a ação que ele desenvolveu
para subir um degrau na vida, vamos dizer assim, no seu grau evolutivo. E esse auxílio que nós vamos dar a quem quer que seja, que está como nosso próximo, é esse o nosso objetivo. É o objetivo nosso enquanto estarmos aqui presentes, encarnados num mundo como esse, buscando o aperfeiçoamento. Então, esse auxílio a um familiar, por exemplo, que se encontra, visitar um doente, alguém na prisão, ou entender todo esse processo de fazer ao outro o que se quer a si mesmo, é o nosso grau evolutivo, é a nossa evolução acontecendo. Porque nós só vamos evoluir agindo em prol do outro, e não de nós mesmos. Se pensarmos somente em nós, é um processo de orgulho, de egoísmo. Pergunta 911 também, Kardec questiona: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, a má vontade nesse sentido. A questão de não entender a necessidade de trabalhar isso. E eles respondem que há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito que não pode vencer as paixões, é que o seu espírito se compraz nelas. Ou seja, se a gente coloca a dificuldade, nós estamos nos comprazendo a essa dificuldade. Nós estamos achando isso muito bom e vai indo nessa direção. E não trabalha o sentimento. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. O quê? Essas más tendências, essas más vontades. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. É isso aqui que Jesus vai dizer para a gente viver no mundo sem ser do mundo. É entender que aqui estamos para vencer em nós essas dificuldades. É isso que Jesus vai falar para a gente não dar muito mais sentido ao que é material. Não é que nós não necessitamos dele, precisamos. Precisamos de tudo isso, mas não é dar somente sentido a isso. Entender a busca espiritual também, trabalhar todas essas questões. E aí nós vamos entender, por exemplo, a história de Chico Xavier. Quanto mais bem ele fazia, mais bem angariava para si próprio. Quanto mais bem ele fazia, ajudando na psicografia das cartas para as mães que estavam em sofrimento pelos filhos que foram embora, ele estava atraindo esse bem para ele mesmo. Só que sem esperando recompensa. É isso que Jesus vem nos convidar. E há várias passagens, por exemplo, Mateus capítulo 6, versículos 1 a 8, Jesus traz muitos ensinamentos, quando ele fala: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para seres vistos. De outra sorte, que não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Enquanto a gente está fazendo as coisas esperando ser recompensado por isso, que Deus nos veja fazendo essas boas ações, vou na igreja porque se eu não for, Deus vai me castigar. Não, Deus não castiga ninguém. As escolhas somos nós quem fazemos. Ele nos dá um direcionamento e cabe a cada um seguir por ele. Se não seguirmos, conforme o Luciano colocou, vai haver outras encarnações. Nós vamos parar no ponto que nós paramos. É a questão que nós falamos no início. A natureza não dá saltos. Se nós não trabalharmos as questões que precisamos hoje, vamos voltar no ponto que nós paramos para continuar a nossa evolução. É assim, conforme a pergunta 540 no Livro dos Espíritos, coloca que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até os arcanjos. Nossa destinação é sermos anjos. E Deus nos vê como somos, não como estamos. Hoje estamos na condição, ainda precisamos trabalhar essas virtudes em nós. Mas Deus já nos vê como anjos, porque nós fomos criados semelhante à sua imagem. E é trabalhar em nós essas potencialidades, os talentos que Jesus fala, desenvolvendo as aptidões, vencendo as más inclinações, conforme lá na parábola do joio e do trigo, a erva daninha, o joio que ainda sobressai no trigo. É nesse sentido. No mais, agradecer a todos os amigos de casa também por mais este momento e desejando a todos um bom retorno aos seus lares.